Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque, pela Rádio Transforme e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos um programa muito especial e pedimos a você que nos segue, que curta, que compartilhe, que ajude a gente a difundir esse tema da maior importância, da maior relevância para os povos originários do Brasil. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a Cláudia Ferreira, que é uma ativista pelos direitos dos indígenas, dos povos originários, dos povos da floresta. É uma mulher afro-indígena, militante de esquerda, com muito protagonismo na cena da luta pela justiça aos povos originários do Brasil. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer receber você, Cláudia. Faça aqui a sua casa. Fique bem Primeiro, à eu queria vontade. agradecer o convite, do programa. Um beijo para vocês. Saudações aqui do Brasil, do extremo sul da Bahia, a essa terra maravilhosa que eu conheço, já morei aí. Tenho uma filha que nasceu aí, a Ana Amadora, né? Gosto muito das saudades daí. E participar do programa, conectar com vocês, dá uma saudadezinha assim, mas quem sabe, né? Em breve a gente retorna aí. Nossa Mas é convidada. isso. Obrigada. Espero atender a expectativa de vocês dentro da medida do possível. Aquilo que eu conseguir responder, eu vou responder. O que eu não souber responder, eu vou pedir ajuda para os universitários. Vamos deixar para uma próxima para concluir. Mas isso, estou aqui à disposição, né, e vim também aqui aproveitar a audiência de vocês, o convite, mais uma vez agradecendo, e denunciar, né, o que ocorreu no país na gestão passada, o genocídio, sim, genocídio indígena, inclusive infanticídio de crianças de 0 a 5 anos, de doenças curáveis, que têm tratamento no país, que têm medicação no país, e essas crianças foram, no meu ponto de vista, assassinadas da maneira mais cruel, assim, é uma dor, uma mancha, mas estamos na luta. É isso. Obrigada. Esse é um tema que é muito sensível para nós, e eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso voto ajudou a salvar os Yanomamis. A gente não, os Yanomamis, os Pataxós, os Caiapós, os Guajajara, e entre outros, estariam, eu não sei se sobreviveriam a mais 4 anos de desgoverno Bolsonaro. Então, para botar voz, para a gente botar para todas as pessoas na Europa também conhecerem o que se passou no Brasil, Cláudia, eu pergunto a você, é, sobre essa questão da morte das crianças, sob o governo Bolsonaro, ela aumentou entre 0 e 5 anos de idade, foi 360% só em desnutrição. Desnutrição, não estou falando nem das outras doenças. Então, vocês, dos movimentos de resistência, vocês devem ter pedido ajuda, devem ter denunciado, devem ter pedido apoio ao governo, à FUNAI. E como é que se deu a resposta? Aconteceu alguma coisa? Vocês foram ouvidos em algum momento? Olha, deu uma travadinha quando você diz de 0 a 5 anos, mas acho que dá para entender a sua pergunta. A pergunta é a morte das crianças, o infanticídio, se as organizações indígenas, se os representantes, os líderes do povo Yanomami, né, Uhum. pediram socorro, se essas informações chegaram até o governo, se foi encaminhado, pedido de ajuda, de socorro, sim. Foram feitos dezenas de pedidos protocolados, inclusive por Ecuraria Yanomami, que é Júnior Yanomami, isso é público, tá? Inclusive ele coloca isso na rede social dele, via instituição, né? A própria PIB também, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também fez esses pedidos, várias organizações indígenas fizeram esse pedido, ativistas fizeram esse pedido, lideranças indígenas fizeram esses pedidos. Eu me coloco aqui no último lugar, que fui uma das pessoas no Brasil que deu voz para Júnior Ecuraria Yanomami. Eu não tenho nenhum orgulho disso, sabe? Eu tenho dor e tristeza, mas o coração aquecido de que, por ser uma ativista dos direitos humanos e ter chegado até meu conhecimento esse crime, essa prática de crime, esse genocídio, infanticídio, a minha parte eu tentei fazer sem ferramentas, sem apoio, sem ajuda, da melhor maneira possível.
mas o governo foi informado, a ex-ministra e agora então senadora Damares Alves, criminosa, ela tem conhecimento disso, ela foi informada institucionalmente, inclusive, está aí a documento, vocês com certeza chegaram a ter vocês isso, daqueles milhões, né, que saíram dos cofres públicos para aquela ONG, né, Missão Caiová, que é indígena, evangélico, alguma coisa assim, que eu fico tão chateada que eu não, nem... Vocês viram no Fantástico as fotos, está aí estampada no mundo todo, crianças de 5 anos com perda de cabelo, né, por desnutrição. Então, esse dinheiro não chegou até os Yanomamis e eles foram informados. Vimos aqui crianças de 5 anos, esqueléticas, pareciam aquelas crianças que nós vimos há muitos anos em África, no Biafra, na Etiópia, completamente desnutridas, e causaram impressão. E como é que é possível num país com a riqueza do Brasil, como é que é possível isso acontecer? São povos isolados, povo que não fala a nossa língua. 5% dos Yanomami fala o português, né? Alguns com muita dificuldade. Eles não têm tecnologia, eles não têm telefone para pedir socorro, eles não têm computador, não têm celulares, não têm acesso fácil, acesso só aéreo, né? Sim. E então não tinha como esse povo vir aqui pedir socorro. Mas os líderes, o xamã Davi Copenauá, Dário Copenauá, filho do Davi, Júnior Yanomami, as entidades informaram o governo, informaram a sociedade, mas houve uma omissão também, não só do desgoverno. Tem mais pessoas aí que eu acho que vale a pena, que eu não vou citar aqui, eu vou deixar a provocação, tá? Porque algumas, talvez, entidades, né, não deram valor à voz de Ecuraria Yanomami quando ele denunciava. Eu, particularmente, bati em várias portas, eu gritei por ajuda, inclusive por ajuda para proteger a vida de Ecuraria Yanomami, porque eu tinha muito medo que ele aparecesse morto, porque é público e notório a quantidade de ameaças de morte, eu não sei nem como, porque os espíritos mesmo, os bons espíritos, o grande espírito, Tupã, sabe, todas as energias boas que mora ali na floresta, que protegeram a vida dele. Porque a gente escuta áudio, ele tem esses áudios de garimpeiros falando, olha, a Polícia Federal interceptava, a Polícia Federal aparelhada do desgoverno passado, tinha acesso a esses áudios e falava para ele, olha, não vamos mais voar com você, os policiais federais que faziam a escolta, né, e o transporte dele para a Amazônia, que vale lembrar que ele só tinha escolta e segurança, enquanto ele ia, ele voltava. Ele não tem escolta 24 horas. Não vamos mais voar com você, porque nós estamos recebendo vários áudios dos garimpeiros, dos chefes, dos líderes, dizendo que a aeronave que passar aqui, tiver com você, vai ser derrubada. Vão derrubar a aeronave. E outra coisa, o espaço aéreo, as pistas de pouso ali, foram totalmente dominadas por eles. Tinham que pedir permissão dos garimpeiros, autorização deles para desembarcar. Então, assim, eles estavam completamente dominando. O garimpo ilegal que Jair Messias Bolsonaro deu um nome de mineração, tentando dar um nome artesanal bonitinho para uma coisa horrível, que eu, particularmente, é uma suspeita minha, que ele é o grande líder, ele é o grande garimpeiro, ele é o grande chefe do garimpo brasileiro. Ele, em determinado momento, disse que gostava de ser garimpeiro. Eu acho que não é difícil chegar nessa prova, não, para a gente colocar mais um crime nas costas dele para ele sentar o mais rápido possível no Tribunal Penal Internacional. Mas para além dele e para além da Damares, que você já citou, também os garimpeiros, eles também, pelos vistos, não são todos brasileiros sequer. Pois não? Os garimpeiros? Sim. Olha, na verdade, nós temos também informações, mas eu não sou a pessoa mais adequada para falar disso. A gente pode trazer, na outra vez aqui, trazer Júnior, que eu acho interessante, né?
ele não pôde vir dessa vez, mas outra vez ele pode, eu vou ligar ao assassinato, né, o esquartejamento de Bruno e Dom Phillips, né, na Amazônia. Sim. Vocês viram o criminoso que foi o mandante daquele crime? Não é um brasileiro, é um narcotraficante aqui da América do Sul. Então, nós podemos afirmar e dizer que a Amazônia, nesse período de 4 anos de desgoverno, de crime organizado, militares, evangélicos, o Jair Bolsonaro, que é o grande chefe dessa facção, dessa quadrilha, a Amazônia foi sequestrada pelo narcotráfico, pelo crime organizado. Sim. E tinha um propósito claro e tranquilo ali de assassinar os povos. E os Yanomamis, eu não sei quantos, 1 ano, 2 anos, quanto tempo mais o povo Yanomami poderia durar, esse povo ia desaparecer da face da terra. Se o Jair Messias Bolsonaro, como a Loli iniciou, libertamos o Brasil, sim, libertamos o Brasil. Se ele tivesse sido reeleito, talvez o povo Yanomami não durava mais 2 anos na face da terra, iriam com certeza desaparecer. E qual o papel das Forças Armadas brasileiras e das forças policiais nesse genocídio? Olha, o papel das Forças Armadas, na verdade, eu acho que ela teve assim, o seu grande êxito, né? O que eles não conseguiram concretizar em 1964, eles conseguiram agora, porque era um governo militar, também isso precisa ficar colocado. O próprio presidente se coloca como capitão, o vice é um general, o chefe do GSI, do seu gabinete institucional, outro personagem criminoso, que nós temos que trazer ele agora para o centro da questão, para a mídia. Não podemos esquecer esse personagem, que é o general Heleno, aquele que comandou aquelas tropas, a missão de paz, né? Desastrosa, que deixou destruição e morte. Então, eu classifico... E violação, destruição, o general Heleno, destruição, morte e violação. Violação e estupros de mulheres, né? Tem mulheres grávidas lá que nem sabem quem são os pais das crianças. Então, eu posso dizer que as Forças Armadas, os militares, eles foram o braço, o corpo, a cabeça, o cérebro desse genocídio. Porque eu não vi nenhum general vir a público condenar. E vale ressaltar também que o então vice-presidente da República, na época, o tal do general Mourão, que foi eleito senador, que inclusive se autodeclara indígena, olha que tragédia. Ele que estava ali dentro da Amazônia disse que estava cuidando da Amazônia, cuidaram tanto que 570 crianças de 0 a 5 anos morreram de fome dentro da Mata Amazônica, morreram de sede, desnutridas. E outra coisa que não estão colocando, dizem que 80% dessas crianças que sobreviveram terão, para o resto da vida, problemas crônicos estomacais. É que as pessoas aqui na Europa não percebem porque é que quem vive numa floresta tem fome e sede. Se tem rios ali à volta, se tem a natureza ali à volta, com animais, com plantas. O que é que sucedeu? O que é que os garimpeiros e o agronegócio fizeram para que eles tivessem fome? Olha, a questão do agronegócio, primeiro que eu chamo de agromorte, né? Eu chamo de agromorte. Mas eu sou uma ativista indígena, eu sei também da importância do agro sustentável, como o presidente Lula disse. Não precisa ser um agro criminoso, ele pode ser um agro sustentável. Ele pode ser um agro sustentável. Mas eu também acredito que uma parcela grande desse agromorte, muitos não vivem mais no país. Eles não estão nem aí, eles não estão nem preocupados com o que está no país. Só queriam destruir. Porque na cabeça deles, na cabeça doente deles, tem muita riqueza, muito minério. Então, aquelas pessoas que estão ali indígenas debaixo daquela fortuna, mas eles não entendem, eles não lembram o que aconteceu na pandemia. Nós assistíamos aqui na imprensa relatos de milionários. Henrique, houve uma época aqui que dizem que o espaço aéreo era uma loucura de milionários alugando aeronaves, porque estavam sem ar, a Covid-19, esses milionários começaram a fazer romarias para ir para os grandes centros, São Paulo principalmente, para se tratar
O que eles estavam buscando? Ar puro, ar, não tinham ar para respirar. Não existia ar para respirar. Então, essas pessoas não conseguem enfiar na cabeça delas que ouro não compra ar, que precisa também produzir, mas cuidando dos biomas, do meio ambiente, da floresta. A floresta precisa ser preservada. E onde há garimpo ilegal, a destruição, a morte, a fome, a morte de nascente de rios. Mas olha, como é que nós gostávamos de saber aqui em Portugal, gostávamos de saber como é que se processa essa destruição. Como é que eles destroem as águas, como é que eles destroem a floresta, o que é que eles fazem, em que é que consiste isso? É os produtos químicos, Henrique. Químicos. Produtos químicos que eles colocam para apurar os minérios, né, que tem no solo. E aquilo vai caindo dentro das nascentes dos rios, nos rios, e onde vai passando, vai destruindo. E ali vai criando, aquela água começa a ficar contaminada, muito pesada, com muito chumbo, né? As crianças bebem aquela água, a grávida bebe aquela água, a mãe que está amamentando bebe aquela água, aquilo vai para o bebê que está no ventre, ou o bebê que está se alimentando. Então, aquilo não mata só a natureza, não mata só os rios, mata os peixes, mata a floresta e mata os seres humanos, os indígenas, seu povo. E qual é então o impacto do garimpo e dos madeireiros e dos narcotraficantes na vida dos povos originários? Olha, o impacto começa com os conflitos de terra, né? Nós tínhamos aí um ministro, o Ricardo Salles, que responde a processo criminal, né, de crime ambiental. Nós temos uma costa litorânea grande. E eu não sei se você conhece, você já ouviu falar, no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Você conhece? Não conheço, mas já ouvi falar. Pronto, pelo menos assim você tem consciência da importância daquele Já parque. vi no mapa até. Isso. Quando você via que é um lugar bacana para você visitar, a visitação agora lá, eu não sei, mas diz que até isso eles fizeram, abriram, geral, as porteiras da visita no parque. Então, é um arquipélago, né, um conjunto de 5 ilhas, é berçário das baleias jagüares, berçário de espécies que estavam extintas. E o que eles fizeram? Eles queriam fazer perfuração de petróleo e gás dentro do arquipélago. Só dentro do arquipélago, só para você ter noção. Isso já no início, assim que eles assumiram. Eu imagino que antes de assumir, eles devem ter feito reuniões e devem ter feito assim, ó, um mapa, vamos destruir ali, vamos destruir aqui, vamos destruir, porque eles mal começou o governo e já o arquipélago já foi entrando na discussão de fazer perfuração. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu comprei uma briga violenta com esses Salles aqui na região. Isso eu conto depois para vocês. E nós conseguimos salvar. O parque não foi leiloado, mas privatizado. Mas aí já começam outras coisas. Aí queriam privatizar os lençóis maranhenses. Aí daqui a pouco ele começa pela floresta. As notícias que chegavam da floresta eram absurdas. Quer dizer, ele era um ministro que estava ali apoiando os madeireiros. Então, assim, no meu entendimento, ingênuo que seja, ele era um grande madeireiro, como o Bolsonaro é o grande garimpeiro. Então foi colocada ali uma quadrilha para roubar e para destruir a soberania nacional, com apoio integral dos militares. É possível responsabilizar a FUNAI e os demais órgãos do governo por essas tragédias, nomeadamente, por exemplo, pela malária que assolou esses povos, não só por esse genocídio, mas também pela malária que eles compraram cloroquina e, afinal de contas, a cloroquina não chegou. O que é que se passou? O que é que se passou com a cloroquina e com esse problema da malária? Olha, a cloroquina foi mais um projeto aí de roubalheira, né, de desvio de verbas, Sim. né? Foi mais para roubar, né? Vou falar o português claro, para roubar os cofres públicos e matar o povo, porque tinha um projeto genocida. Na verdade, se vocês pegarem as falas anteriores do Bolsonaro lá atrás, na verdade, 92, 93, Bolsonaro já tinha um plano, um projeto de acabar com o povo Yanomami. Eu acredito que vocês devem ter acesso a esse documento. Se não tiveram, eu posso enviar. Me parece que no primeiro mandato de deputado dele, ele já entrou com essa proposta, esse projeto. E aí houve... Em que é que consistia esse projeto? Nós não temos conhecimento. Em que é que consistia esse projeto? O que ele fez agora?
ele queria acabar com a área Yanomami, ele não aceitava, ele não concordava que aquele território tinha que morar indígenas ali, tinha que ser explorado economicamente. Então, esse plano sempre existiu, e agora ele fez, não conseguiu concretizar, porque Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições. Nós destruímos o fascismo, mas sempre foi, Henrique, isso precisa ficar bem claro, sempre foi um plano de Bolsonaro lá atrás, da destruição da floresta, destruição dos povos. E o povo Yanomami, aparece esse documento agora, que Bolsonaro tinha já esse projeto em 1992 ou 93, me parece que no seu primeiro ano de governo. Daqui a pouco eu posso mandar para vocês o documento, é um documento extenso, mas vocês podem fazer um resuminho e ler esse documento, caso vocês queiram aqui no programa, para informar para as pessoas. É importante conhecermos esse documento. Mas o papel da FUNAI, afinal de contas, qual o papel da FUNAI quem competia a defender os povos indígenas, qual o papel da FUNAI nisso? Olha, o papel da FUNAI, na verdade, tem um personagem também que nós queremos ele preso, ele precisa ocupar o banco dos réus, preso, trancado e condenado, que é o Xavier, né? O ex-presidente da FUNAI. Aquele que sofreu um escracho lá em Barcelona com o Ricardo Raul, não sei se vocês souberam desse caso, vocês têm conhecimento desse caso? Era uma prática tão contraditória, porque quem luta pelos povos é preso. No meu entendimento, aquela CPI foi só para desviar os crimes, a economia sendo destruída, porque a pandemia não serviu para nada. Tá, ela serviu pelo menos para mostrar que o Bolsonaro era o chefe, né, que você quer dizer? A CPI, desculpa, que o Bolsonaro era o chefe daquela organização criminosa, que ele estava tentando roubar, lucrar, ganhar $1 por cada vacina, que ele não quis comprar vacina, que o representante fez vários contatos, não conseguiu, foi até o Planalto, tomou um chá de cadeira, então serviu para isso. Agora, a CPI, eu não respeito aquela CPI, porque aquela CPI não tinha ali um indígena, uma mulher e um homem indígena. E nós temos no país 800 e tal mil que eles dizem, mas o censo certo agora com o novo governo, talvez já passem de 1 milhão, que seja o número que for. Mas nas aldeias eram mortes assim absurdas. Era pegava, teve aldeias inteiras que foram dizimadas. E isso não foi documentado. Então eu não entendi aquela CPI por que não convidou um líder indígena. Tem casos que tem lideranças indígenas importantíssimas pela ancestralidade, pela história, pela importância dele na comunidade, que a FUNAI foi avisada que aquelas pessoas estavam, e a Damares, surto de Covid nas aldeias. E tinham que mandar aeronaves para recolher aquelas pessoas. Não. E lugares complicados, com estradas complicadas, perigosas. Aí mandava aqueles micro-ônibus, os micro-ônibus atolavam e teve casos que as pessoas morreram dentro dos ônibus asfixiadas. Agora, tem mais um caso que é assim, gritante, e que também contou com a participação especial da Damares para diminuir o caso das crianças estupradas pelos garimpeiros ilegais, pelos madeireiros, pelos narcotraficantes. E quando uma menina de 12 anos morreu, o que ela falou? Sinto muito, acontece todo dia. Né? Não foi feito nada. Esse caso, ele mexe muito comigo. Muito, 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 muito. Ele mexe comigo de uma maneira assim, absurda. Eu tenho falado bastante Quem desse é mãe, caso, inclusive não precisa estar ligado, né? Eu vou tentar não me emocionar, porque eu tenho uma filha de 13 anos. Você entendeu? E talvez, né, fora da aldeia, talvez, o Júnior é que vai dizer isso, fora da aldeia, talvez eu fui a primeira, ou uma das únicas, ou a única, não sei, que ouviu, que teve acesso ao áudio deles pedindo socorro. O rádio na língua Yanomami. Eles pedindo socorro. Uma menina de 12 anos ser estuprada, morta, de tanto que homens adultos fizeram sexo nela, na frente da família. Nossa. E depois de estuprada,
E eles ficaram, eles estão, E eles depois foram de presos. estuprada, seu corpo ser arrastado num raio de 500 metros de volta para sua casa, para deixar ali o recado que eles tinham que sair dali porque eles queriam minerar aquelas terras. Essas pessoas, Damares Alves, aquela monstra não pode ter gabinete, ela não pode ter motorista, ela não pode ter segurança, ela não pode ter carro, ela não pode ter Ela não mandato, pode ter todo liberdade. privilegiado, ela não pode falar no parlamento, ela não tem moral, ela não tem condição moral de defender as mulheres e dizer que ela é um monstro. Damares Alves tem Mas conhecimento quem elegeu disso essa e mulher? não tomou providência. Não Quem tomou. elegeu essa mulher? Sabe Os quem ela é? militares, os evangélicos, os terroristas e os reacionários brasileiros e os evangélicos cristofascistas. Eu Porque queria abordar essa questão. nenhum religioso no Brasil, nenhum religioso no Brasil que viveu aqui esses 4 anos amargos de desgoverno Bolsonaro, que frequenta templos religiosos de qualquer denominação que seja, e apoiar Damares Alves ou qualquer evangélico cristofascista que pertence a esse desgoverno, ele é tão quanto criminoso. Ele não é cristão, ele é um demônio. Pura e simplesmente. Eu queria falar sobre isso porque nós vimos a insistência, em vez de dar socorro, né, que a gente acompanha daqui mesmo da Europa, ela mandava missionários para fazer contato com povos isolados. Isolados. E isso para aculturar os índios. Eu queria que você falasse sobre isso, o papel dessas pessoas, porque aparece aquela foto, para mim, deprimente, aquelas mocinhas com trajes brancos, sendo batizadas, cabecinha baixa, deprimida. Eu queria que você falasse, abordasse essa questão da aculturação indígena. Olha, Loli, na verdade, eu acredito que isso já começou lá atrás, no desgoverno do outro criminoso, outro bandido, Michel Temer. Né? Vale lembrar que Michel Temer que trouxe os militares para o governo. Sim. Foi Michel Temer. Vale lembrar também que o ministro do STF tinha ali de assessor um milico, um militar. Então, isso começou lá atrás. E eu acredito que isso começou lá no desgoverno Temer. Porque tinha um indígena que eu já dialogava com ela naquela época, ela já denunciava isso. Ela já se revoltava com isso. Ela sempre exaltava o governo do presidente Lula. Então, ela sempre dizia que o governo do presidente Lula respeitou os povos, respeitou sua cultura. Tem uma insatisfação com a questão da demarcação? Eu não vou ser hipócrita, que não vou dizer que foi perfeito, que não foi, porque o próprio presidente reconhece isso. Então, se ele reconhece, quem sou eu para dizer? O que importa é que ele disse que ele iria consertar, corrigir aquilo que não foi feito lá atrás. A outra coisa, quando você toca nessa questão da religiosidade da aculturação, ela é muito ampla, ela é muito complicada, porque houve sim essa invasão da cultura do homem branco cristão nos territórios. A Damares, com a Micheque, foi colocada ali para isso, tinha um projeto. Esse projeto é um projeto criminoso para roubar, né? A própria Damares tem uma história aí complicada de adoção, de roubo de criança. A questão desse cacique não é não é cacique, é porque a gente entende porque ele se colocou assim. Não, a mídia entendeu essa. Eu fui muito questionada. Ele não é cacique, ele é um indígena da etnia Xavante, que é um povo maravilhoso. Inclusive, na minha página que eu estava te falando, busca na minha página, você vai ver vários e vários vídeos do povo Xavante, das lideranças, dos caciques Xavantes, condenando ele, dizendo que ele não representa, contando a historinha. Inclusive falando, nós, o povo Xavante, votamos no presidente Lula, que eles não falam português claríssimo, nós votamos em Lula. E aquela coisa mais bonita, que eles se reuniam em grupos, aqueles montes assim, todo mundo tem um vídeo, que é a coisa mais maravilhosa. Eles na floresta, eu fico arrepiada de... Pronto, na floresta eles pegaram uma mesa, coisa mais bonitinha, forrou uma toalha vermelha e alguém colocou um celular lá com aquele aplicativo de votar. Olha, eu chorei, é uma coisa tão... Assim, ali você vê a importância do presidente Lula para aquele pessoal, isso na campanha.
aquele simples que faz a musiquinha do TRE, eles votando no Aham, Lula. aham. Mas aquilo, você já viu esse vídeo? Eu tô toda arrepiada, você já viu aquele Já, vídeo? já. Eles, assim, eles comemorando, votei, votei. Só que não era um Tadinho. teste. E eles ali, na cabeça deles. Então, isso prova que a comunidade indígena esmagadoramente votaram no presidente Lula. Mas aí Teve lugar aparece que foi esse indígena 100%. nos territórios Yanomami, onde o Bolsonaro teve maioria de votos. O Lula ganhou em todos os territórios Yanomami. Todos os territórios Yanomami, os votos foram do presidente Lula. Então, Por você que pode será, não é? observar Agora entendem por que foi? Porque disseram que era fraude. atacados. Então, assim, Chegaram a dizer que era fraude por causa disso, do alto então, índice. assim, É. então, assim, esse chavante, ele é cooptado pelo agro, a história dele é essa, que eu apurei, que chegou até mim, né? Eu não posso assinar um documento que mas o que eu ouvi de lideranças, inclusive do povo dele, que ele é um, um criminoso, foi cooptado pelo agro. Dizem que ele ganhou uma caminhonete nova. Aí como é que ele chega na cena? Preso, pagando pena por narcotráfico. Esse Chavante foi preso por narcotráfico. Narcotráfico, né? No Brasil, Isso. a gente tem uma expressão, né, Cláudia, que puxa a capivara dele, vai ver a Puxa a ficha política do capivara, que homem. você vai ver tudo. E aí, quando ele aparece, ele é usado pelos reacionários, pela extrema-direita brasileira, inclusive foi levado lá para a COP. Ele foi levado, ou ele, ou alguém do povo dele. Quer dizer, o presidente Lula já tinha sido eleito, aí eles começam com aquela coisa dos quartéis, fazendo aqueles manifestos, começa a chegar ônibus de indígenas, mas a gente sabendo. Só que isso, Loli, a gente estava segurando internamente, era uma coisa assim, que as comunidades estavam segurando para. Porque os indígenas têm esse respeito, eles não gostam de escândalo, eles não gostam desse tipo de exposição, porque é o povo deles, e eles ficam muito envergonhados, porque nos vídeos eles falam, esse chavante estava envergonhando o povo, eles são um povo de muito respeito, de muita moral, sabe, de muita ética. Então, aquele chavante ali estava sendo a vergonha, então estavam segurando, só que chegou, o próprio extrema-direita usa muito a imagem dele, usa crianças, sabe, até a questão da prisão dele, aí vem a história toda. É uma liderança indígena que nem ele nem na aldeia mora. Isso não diminui um aldeado ou não aldeado, muito pelo contrário. Mas não era um indígena que vivia em aldeia, só para contextualizar para as pessoas entenderem. É um indígena que já tem costume branco, sabe? Inclusive, é ligado ao agronegócio. Ele defende o agronegócio. Então, eu passo para adiante para uma outra questão, que é a questão do assassinato do Dom Philips e do Bruno, que era da FUNAI, funcionário de carreira, especialista em povos isolados. O que aconteceu? Por que eles foram mortos? Vocês sabem? Loli, eu recebi um vídeo aqui de 27 segundos. Se eu conseguisse colocar esse vídeo aqui para você... Manda para mim que a gente põe. Compartilhar com o pessoal. Isso é a prova. Eu tenho certeza que esse vídeo não é agora. Isso com certeza é vídeo antigo. Esse vídeo está vindo à tona agora. Isso aqui, pelo que eu entendi, é crime ambiental. Aí você olha as crianças abraçadas, chorando, vivendo a pá, a retroescavadeira derrubando uma árvore floresta. As crianças se abraçam chorando. Olha para você ver. Meu Deus. Dói na alma deles a destruição da floresta. Dói na nossa. Por isso que o número de suicídio aumentou demais. A FUNAI está a ser reformada. Que transformações é que está a sofrer para defender os povos indígenas? É novo governo, né? Transformação. Inclusive, pela primeira vez, uma mulher está presidindo aí a FUNAI, que é a Joênia, né, Wapichana, uma deputada da Rede de Sustentabilidade, que foi muito bem votada. Me parece que a Joênia teve mais de 100 mil votos, mas devido àquela... meu Deus do céu, a fusão partidária não é o nome que dá, fugiu aqui. Que eles se uniram nos partidos,
ela não conseguiu ser eleita, mas tem muito conhecimento, é preparada, né, já dentro da Foi uma esfera frente, política. né? Uma frente de. Isso, e é uma liderança, deputada, É, primeira deputada mulher eleita, né? Então, agora ela está diante dessa instituição e a gente já começa a ver mudanças, já está tudo diferente. Primeiro que é uma indígena que está ali, né? Então, só isso aí já é demais, né? Agora, nada ministro, como indígena que sofre na pele, sabendo o que é necessário, exatamente. lógico, o que que precisa, não é? Exato, e E que agora uma mudanças, ministra. e que mudanças é que estão a acontecer? Oi? Que mudanças estão a acontecer? Eu explico, em termos de saúde, de segurança desses povos, que ações o novo governo já está fazendo, E já a está nova FUNAI? implementando. É porque assim, nós só estamos em 30 dias, né? Então, assim, é Mas tanta o exército já desgraça, está botando eles para correr, tanto não é? desmando. Então, assim, para mim, uma das ações mais eficazes desse governo foi primeiro o presidente Lula ir lá no local. Foi a principal. Porque Hum. quando ele vai lá, ele está colocando, por isso que dessa visibilidade internacional, que ele colocou as lentes do mundo lá dentro. Ele disse que soube daquilo por rede social. Viu na página no Instagram, me parece que no Instagram de Júnior. E não é de hoje que Júnior e eu vem denunciando. Júnior vem denunciando, Júnior tem denúncia e denúncia. Júnior apareceu no jornal hoje, no Fantástico, na Globo, né? Então essas denúncias já são bem antigas. Dezenas de denúncias que ele mandava para o governo, né? Inclusive chegava na Damares. Tem uma história que dizem que, por exemplo, chega lá, os Yanomamis estão precisando de vacinas. Aí o Bolsonaro despachava para a Damares. Aí a Damares chegava, não, não está precisando não. Tem ali uma denúncia que a Damares pediu para não mandar ambulância, não mandar medicação. Você sabe disso? Então, assim, essa mulher, ela não pode estar solta. Ela tomou posse ontem. Eu estou muito revoltada. Aquela mulher não pode ter paz, ela não tem que ter paz. Nós é que temos, depois que morrer, não, a gente tem que fazer justiça agora. Não justiça com as próprias mãos, como eles fazem, mas nós temos que pedir a cassação. Tem que ter uma frente internacional, façam isso aí, sabe? Se juntem, formem Nós vamos grupos, fazer isso. façam eventos aí, nos convide, a gente vai, sabe? A gente vai presente, leva os povos, os indígenas, precisa ter denúncia internacional. Tem que ter muita pressão, porque aqui no Brasil a coisa funciona muito bem assim também. Quando a pressão vem de fora, eu acho que isso é em todos os lugares também. A É pressão precisa dependendo. vir muito de fora, mas assim, quando o presidente vai, coloca ali, ele coloca as câmeras, as lentes do mundo, do planeta. Pô, eu recebi isso, estou sabendo disso, mas isso é muito sério, muito grave. Eu sozinho, né, preciso de ajuda, de apoio. O que é que eu preciso? Que o mundo se choque, o mundo precisa se indignar com isso. É a primeira coisa, ele vai lá no local. E ali, quando ele vai, ele leva ministros de Estado. Leva o ministro da Justiça, porque tem muita violação de direito, ministro dos Direitos Humanos, violação de direito demais, né? A própria ministra dos Povos, representante deles, a Sônia Guajajara, né? Uhum. E outros ministros ali que estavam com ele. Aí, quando veio, né, a barbárie, tudo esclarecido, aí entra o Fantástico, que fez todo mundo ficar. Aí eu falei: Júnior já vinha denunciando isso, ó. Cláudia Ferreira dava voz para Júnior Curariano Yanomami, toda semana, ENAC, Munduruku, todo mundo todo falando. mundo denunciava as organizações, a própria PIB. A PIB protocolou denúncia de genocídio fora do país, né? Várias vezes a Guajajara viajou mundo afora para denunciar, outros e outros e outros e outros. E aqui dentro, protesto, os indígenas indo para Brasília o tempo todo, nunca foram recebidos por esse genocida, nunca suas reivindicações foram atendidas. E agora o presidente Lula coloca a internet nessa aldeia, que só, gente, é 14 mil. Nós estávamos fazendo uma campanha para Júnior para arrecadar esse dinheiro. 14 mil reais. No Brasil, 14 mil reais é muito dinheiro. Eu não sei em euro quanto que está o euro. Quanto é que está o euro hoje? Tá 5,50, alguma coisa assim. 5,50. Pois é, você pega 14 mil. Quantos euros dá aí? Faça a continha rapidinho. Dá o que, Henrique? Faz aí. Dá cerca de 3 mil, perto de 3 mil euros. 3 e pouco, não é? Não chega a 3 mil. Não chega a 3 É mil. porque Vamos arredondar para 3 mil vamos para ficar. imaginar que seja 3 mil euros. Vamos colocar em 3 mil euros. Tenta imaginar, Henrique, 3 mil euros para instalar uma internet no local. Não é uma fortuna? Nossa. Aí, R$ 750 a mensalidade.
Vai Meu dar Deus. vai dar quantos euros? Dá mais de 100 euros. Dá quase, dá cento e poucos. 150 euros. Quanto que está uma internet aí a mais barata, mensal? Não, eu não. Você sabe? Está a internet, só a internet, sem televisão, está aí por 30 euros. Aí, 30 euros. Agora você vê, mais de 100, quase 150 euros. Quem que aguenta pagar isso todo mês? A pessoa Para a pobre. pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, não é? Quando Não, não tem. ganha o salário mínimo. Júnior não ganha nada, Júnior é voluntário. Não, mas eu digo o seguinte: quando você tem uma, vamos imaginar uma população em que a pessoa tem uma pequena venda, venda seu artesanato, faz que dê um salário mínimo, já não dá. E quanto menos, Mas esse pior. não é o valor. O valor aqui é barato. Eu, por exemplo, eu pago R$ 100. Uhum. R$ 100 são quanto? Eu pago R$ 100, é pouco. Lá é porque é território isolado. O que eu quero te Eu dizer? sei, Que essa internet exige lá equipamento que é não é muito cara. muito Só a difícil. instalação é em torno de 3.000 euros. Então, estava difícil para a gente conseguir essa instalação para ele. Mas o presidente Lula, em apenas acho que 20 dias, 20 e poucos dias, já Mas mandou instalar por satélite. Júnior já está conectado. Então, agora, ele tem condições de filmar o que está o que está acontecendo e mandar ao acontecendo? vivo. Antes não podia, nunca fez, porque não tinha internet. Você É. entende a diferença de um governo? Um governo de verdade, o governo do presidente Lula, então as mudanças. E agora o presidente Lula manda fechar o espaço aéreo. Fechou a fronteira para os garimpos, sabe? É. Aquático, né? Uhum. Não tem mais Aéreo, tá tudo fechado, não é, aéreo, Cláudia? tudo fechado. Não, então, assim, faltava decisão de caneta, Loli. Era a humanidade que faltava, Henrique. Finalmente, Comunidade da rádio, da Faltava, rádio. Oi? faltava governo, né? A rádio transforma, os ouvintes de vocês precisam saber disso, desses detalhes. Faltava humanidade. E quem estava na pasta era uma dos direitos humanos, era uma mulher que se diz cristã, evangélica, Pastora. daí, pastora. Nossa. Agora é inacreditável quando você vê o dinheiro para pagar, para tratar-se malária, se usa cloroquina, hidroxicloroquina. Acontece que o governo mandou fazer um monte de cloroquina, sobrou cloroquina, um monte foi para o lixo, sabemos disso, e não chegou aos povos originários que estavam realmente precisando para tratar malária. Enquanto isso, chegava para aqueles que estavam com Covid para se intoxicar e não produzir efeito nenhum. Isso já foi resolvido? Já está chegando medicamento? Já está. Quantos médicos já chegaram? Eu sei que houve um movimento para levar mais médicos para os povos indígenas, mas já É está. porque, É o MST. Quem é que está levando o tratamento médico? olha, na verdade, eu sei que tem uma ação do governo, né, com os militares. Hoje mesmo, cedo, o Ministério da Saúde, a doutora Nízia Trindade, também ela esteve no local, tá? Eu sei que o pessoal dos direitos humanos, o Ministério da Saúde, já está envolvido. Ministério da Justiça, eu não posso afirmar, eu sei que Direitos Humanos e o Ministério da Saúde está atuando. Inclusive, acho que foi uma das primeiras ações, foi o Ministério da Saúde, com a doutora Nízia. E já tem médicos, tem um médico que está lá comandando equipes, doutor André Siqueira, acho que é André Siqueira. Eu converso com ele, em breve estarei, né, fazendo uma entrevista com ele, posso até ver futuramente, se ele, né, para ele vir aqui. E ele é um médico que ele fala, sabe? Assim, ele dá os depoimentos, os relatos, ele posta. Eu estou procurando aqui para passar para você a página dele, que é importante. É André Siqueira, ele é um perfil verificado, ele é pesquisador e médico tropicalista, atuando em doenças febris e malária, emergências em saúde, sempre em defesa do SUS. Então, ele posta, sabe, as coisas que está acontecendo lá. Ele fala, ele dá os depoimentos dele. Agora mesmo ele colocou: agora eu vou ter que comparar a Veja, que bomba vale a pena não seja tragédia para ganhar a comissão. Não, não é isso não. Ele está militando muito na questão, ó, a visita do Lula
e a liderança de Nízia Trindade, te respondendo a pergunta que eu estava procurando isso aqui, quer dizer, que o Ministério da Saúde está envolvido, o governo está envolvido, a visita do presidente Lula e da liderança Lízia Andrade e Sônia Guajajara é fundamental para restabelecer o papel do governo brasileiro em dar as condições de vida aos nossos irmãos Yanomami. Se é central a participação de lideranças como Júnior Yanomami. E tem uma hashtag que uma amiga minha criou e eu estou em parceria com ela, que é Lula escute Júnior Yanomami. Ele postou a nossa hashtag. A gente está fazendo esse pedido para que o presidente Lula marque uma audiência com Júnior Yanomami. Então, eu gostaria de deixar aqui que você frisasse eu isso. vou fazer. Eu estou denunciando isso, aproveitando o seu espaço, é uma denúncia gravíssima que eu vou colocar aqui, que Júnior Ecuraria Yanomami, líder do povo Yanomami, está com a cabeça a prêmio. Júnior é ameaçado constantemente por garimpeiros, líderes do garimpeiro. O líder dos garimpeiros no Brasil odeia Júnior, tá? Isso tem falas dele contra Ecuraria Yanomami, os líderes do garimpo contra Yanomami. Inclusive, eu também já fui xingada por esses garimpeiros, não pelo líder, mas por outros garimpeiros, só que não cita meu nome, eles não sabem do meu nome, mas sabem da minha participação e do apoio que dou a Júnior e a Yanomami nas minhas redes como comunicadora social e digital. Então, Júnior, ele não tem escolta, muita gente pensa que já encontrou com Lula, que ele tem escolta, não, Júnior não tem escolta, Júnior é voluntário do Ministério da Saúde, na saúde indígena, porque ele é especialista em saúde indígena Yanomami, ele também é intérprete do povo, ele tem uma importância grande, não existe outro Júnior, porque só 5% do povo fala o idioma, e Júnior é a pessoa que faz essa interlocução, né? Você é a voz do povo realmente é a voz de Deus, pronto, isso é verdade. Querida, queria te agradecer imensamente por ter dedicado esse seu tempo tão precioso para conversar e ajudar a gente a esclarecer as coisas aqui para o pessoal da Europa. Muito, muito, muito obrigada pela sua gentileza e pela sua doação. Muito obrigada mesmo. E eu convido você, quantas vezes você quiser, dar o seu recado, pode usar a gente aqui da rádio, tá bom? Eu agradeço muito. Um beijo para o pessoal da Rádio Transforma, um beijo para você. Um beijo, Cláudia. E foi um prazer tê-la aqui, muito obrigado. É muito importante esta denúncia, porque nós vivemos aqui num certo conforto, apesar de tudo. Vivemos em Portugal, na Europa, tirando a guerra na Ele tem Ucrânia. conforto, eu não. Mas vivemos num certo conforto, no sentido de termos paz, pelo menos. E termos assistência médica. Não ter o fascismo batendo na porta, né? Terrorismo. Nesse aspecto temos, e isso muitas vezes leva-nos a ignorar o sofrimento de gente como esses povos originários, os Yanomami, os Guarani Kaiowá e outros povos, os Munduruku e outros povos que sofrem do alheamento dos poderes que os deviam proteger. Nós agradecemos o seu testemunho para que, particularmente em Portugal, as pessoas fiquem sensibilizadas com aquilo que sucedeu a esses povos, particularmente aos Yanomami, e também que percebam que há alguma coisa que está a mudar e que o Brasil pode mudar. Pode mudar, pode ser eu um quero país ainda, Henrique, respeitador dos direitos humanos e merecedor de respeito mundial. E eu ainda quero deixar a minha homenagem ao primeiro indígena que eu conheci, que frequentava minha casa em Brasília, que era o cacique Mário Juruna, que andava com o gravador, porque ele dizia que o homem branco não cumpria a palavra. Então, ele gravava tudo que era prometido a ele, e mais tarde se tornou o primeiro deputado indígena. Não foi? Esse, sim, era um chefe chavante, importante, e que me ensinou músicas, me ensinou muito da cultura indígena que eu não conhecia. Então, fui conhecer e tive convite para ir para uma aldeia chavante que não fui, não deu. Era muito menina, meu pai não deixou. Mas, assim, para ele, todo o meu respeito,
sabe? E uma importante liderança que ninguém mais fala, mas que foi o que abriu todas as portas para o pessoal. Estamos muito sensibilizados com essa denúncia, que é muito importante que os portugueses conheçam e que o Brasil também conheça pela sua voz, que nós também somos escutados no Brasil. Beijo. Obrigada, Beijo, meu amor. Cláudia, beijo. Obrigada. Beijos para você e para a Beijo para gente. você. E para vocês que nos escutam, nós agradecemos que partilhem este programa, que divulguem, coloquem gosto, e que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade.